inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilha os nossos vídeos, deixa o teu joinha, deixa o teu like e comenta em nossos vídeos. O intuito deste canal é compartilhar conhecimento. O pouco conhecimento que nós temos, nós queremos compartilhar com você. Aqui em Romanos capítulo 6, no versículo 23, vai dizer assim: porque o salário do pecado é a morte. Parte A do versículo. Porque o salário do pecado é a morte. Pois bem, a Bíblia vai dizer no Velho Testamento que quando alguém pecava, essa pessoa precisaria oferecer um animal, para que, morrendo este animal, aquela pessoa fosse isenta da condenação pelo seu pecado. Portanto, o animal morria no lugar daquela pessoa, daquele indivíduo. Por que Jesus precisou morrer? Porque Deus não aceitaria que o homem produzisse a sua própria justificação. Ou seja, quando o homem entrega o animal, era como se ele estivesse promovendo para si a sua justificação. Só que Deus, ele não aceita. E como que os nossos irmãos do Velho Testamento foram salvos? Por causa da sua fé. Foram justificados pela fé. Portanto, era necessário que Cristo padecesse, porque somente o seu sangue, ou seja, o cordeiro que Deus proveu, o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo, o cordeiro que não veio da natureza humana, o cordeiro que não foi promovido pelo homem, que não foi comprado pelo homem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, onde eu li. Romanos capítulo 6 e versículo 23. Ou seja, era necessário que alguém morresse para pagar o pecado. Porque quando Adão e Eva pecam lá no Éden, eles sofrem duas punições. Primeiro, agora eles vão sofrer a morte física e eles sofrem também a morte espiritual. E qual é essa morte espiritual? A separação do homem com Deus. Portanto, todo aquele que está entregue e preso ao pecado, o pecado se torna o seu senhor. E como recompensa, ele recebe a morte. Portanto, nós, na nossa natureza, nós que nascemos da árvore genealógica de Adão, porque somos fruto de uma relação entre homem e mulher, nós estamos sujeitos à primeira morte, a morte física. Mas a morte espiritual, ou seja, a separação de Deus, nós não estamos sujeitos a ela. Nós que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por quê? Porque quando Cristo se entrega no madeiro, ele reconcilia-nos com Deus. Ele nos reconcilia. Portanto, nós estamos sujeitos à primeira morte, a morte do corpo. Mas a morte do espírito, a separação com Deus, não. Nós somos aceitos por Deus por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo pagou o preço para que nós não sofrêssemos o dano da segunda morte, que é a morte espiritual e a separação eterna. Portanto, todo aquele que morre sem ser salvo por Cristo, ele sofrerá o dano da segunda morte, a separação eterna de Deus. Mas nós que fomos reconciliados por meio de Cristo, nós não seremos separados de Deus na eternidade. Nós viveremos eternamente com Ele, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus proveu para nós a nossa reconciliação com Ele, e essa reconciliação só é feita através da nossa confissão de fé em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Receba essa mensagem nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde.